Vamos começar a nossa aula de número 8, tratando hoje sobre as armas de fogo, a Guerra dos 100 Anos e o surgimento da teoria do ímpetus. No final da Idade Média, o crescimento do poder econômico da burguesia trouxe uma série de alterações que levaram à perda de grande parte dos bens e dos servos dos outrora poderosos senhores feudais. O poder central do rei cresceu com o fortalecimento das cidades. As armas de fogo permitiram aos monarcas o acesso aos até então inexpugnáveis castelos dos senhores feudais. Isso ocasionou um desmantelamento da velha ordem estabelecida e o poder central do rei foi se firmando de maneira inconteste. É nesse período que começam verdadeiramente a surgirem as nações europeias, antes meras figuras de retórica, face à enorme divisão dos poderes. Surgiram nações, as divisões nacionais se tornaram acentuadas, as literaturas nacionais fizeram seu aparecimento e regulamentações nacionais para a indústria substituíram as regulamentações locais, línguas nacionais e até mesmo igrejas nacionais. Os homens começaram a considerar-se não como cidadãos de Madrid, de Quente ou de Paris, mas da Espanha, da Inglaterra ou da França. Passaram a dever fidelidade não à sua cidade ou ao seu senhor feudal, mas ao rei, que é o monarca de toda a nação. Cumpre notar, no entanto, que sobre essa ascensão do poder real estava a própria afirmação do poder econômico da burguesia, que, em última instância, era quem financiava os empreendimentos dos monarcas. Se o rei havia sido um importante aliado das cidades nas lutas pela obtenção da liberdade em relação aos senhores feudais, elas agora retribuíram ao monarca com os necessários empréstimos para que este pudesse dispor de exércitos bem equipados. Era evidente aos soberanos que o seu poder dependia das finanças. Tornava-se cada vez mais claro também que o dinheiro só fluía para as arcas reais na medida em que o comércio e a indústria prosperassem. Por isso, os reis começaram a preocupar-se com o progresso do comércio e da indústria. É dessa época a célebre Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, e que assinala o período final da Idade Média e a transição para a chamada Idade Moderna. A Batalha de Crécy, em 1346, marca também o primeiro uso de bombardas, que eram toscos canhões com uma boca larga que arremessavam pedras a grande distância. Data dessa mesma época um revigoramento no estudo do movimento dos projéteis, materializado nos trabalhos das universidades de Paris e de Oxford. Dentre esses trabalhos, destaca-se os trabalhos de Jean Buridan e de seu discípulo Nicolas Orestes, em Paris, sobre a chamada teoria do ímpetus. Ideias semelhantes sobre esse mesmo problema e na mesma época foram desenvolvidas na Inglaterra por Thomas Bradwardine, Richard Swinehurne e William Hawthorne. Não se tratava, é bem verdade, de um problema novo, pois já ele fora objeto de antigas considerações aristotélicas envolvendo o movimento de uma flecha. Você se lembra que a gente havia dito que Aristóteles achava que a flecha se movia por antiperistalse, né? Havia um fluxo de ar comprimido da frente que ia para trás e empurrava a flecha. E Aristóteles então dava essa interpretação que rejeitava, Filopônio, dava uma interpretação no século VI que rejeitava essa tentativa aristotélica de buscar no meio ambiente do ar a força diretriz do corpo projetado. Filopônio, nesse século VI, já antecipara em muitos aspectos a chamada teoria do ímpetus que nós vamos mencionar na aula de hoje, né? Ao considerar Filopônio, no século VI, que a força motriz estava ligada ao projétil. Ela seria algo como um motor imaterial,
transmitido ao corpo no instante do lançamento. Então o corpo guardava isso em si no instante do lançamento e durante todo o movimento ele ia gastando esse motor. Isso era a concepção de Filopono no século VI. O plano da flecha, no entanto, não despertou muito interesse, nem motivou novas interpretações ao longo de quase toda a Idade Média. As ideias de Filopono não encontraram a menor ressonância durante longo tempo. Há de se perguntar então por quê? Talvez porque Filopono não tenha sido um idealizador de um sistema tão completo e coerente como o de Aristóteles, mas um simples comentador de sua obra. Eu, entretanto, não creio que essa seja uma resposta suficiente. Parece haver algo mais a ser considerado. Pode-se, por exemplo, argumentar que até a época de Filopono, no século VI, a flecha era um eficiente elemento de batalhas travadas, e assim sendo, ela ocupava naturalmente as mentes de muitos indivíduos. Os sólidos castelos feudais e os cavaleiros com suas armaduras de metal tornaram, porém, a flecha um anacrônico instrumento de ataque, reduzindo o problema do seu movimento, desconhecimento dele, como era o seu movimento, às mesmas dimensões sociais do arremesso de quaisquer outros objetos, que não se sabia como era o movimento, mas não tinha nenhum interesse prático. O que antes era um problema, na época da flecha, antes dos castelos feudais, tornava-se agora, com esses castelos, uma simples questão não resolvida, com a qual não parecia valer a pena se ocupar. Coincidência ou não, a distinção de questão que não se conhece a resposta e problema, não? Coincidência ou não, o período em que o movimento dos projetos deixa de ser visto como um problema a ser resolvido, coincide historicamente com a supremacia do castelo feudal. Os poderosos canhões do século XIV, entretanto, contribuíram não apenas para derrubar as pesadas muralhas dos castelos, mas também para revigorar problemas como o dos projéteis, até então relegados ao segundo plano. Estava armado o palco em que iriam cair muitas das antigas concepções aristotélicas sobre o movimento. Aqui vale a ressalva de que a teoria aristotélica, revivida pela escolástica medieval, ela não se ocupava em responder propriamente por que os objetos se moviam. Elaborada numa sociedade tão estratificada como a da antiga Atenas, na qual tudo parecia já ter uma finalidade pré-determinada, como nós já vimos, a teoria aristotélica buscava para o movimento dos corpos explicações em termos de causas finais. Nesse universo dotado de uma finalidade divina, buscava saber para que as coisas ocorriam, procedendo por argumentações teleológicas, raciocínio de círculo vicioso, que em última instância apenas refletiam o desejo de manutenção do status quo da sociedade. É fácil perceber por que a nobreza e o clero se identificaram tão profundamente com estas antigas ideias. O movimento, a mudança, a corrupção eram conceitos ainda profundamente interligados. Isto estava em flagrante desacordo com os interesses da nascente burguesia, cada vez mais interessada no porquê não trivial de uma série de questões, como, por exemplo, a proibição dos lucros e dos juros. O rei e setores minoritários do clero a ele ligados manifestavam inquietações semelhantes. Tudo isso deu origem a uma profunda transformação conceitual de representações e de valores, uma questão ideológica. O mundo passava a ser visto de forma bem diferente por uma série de pessoas que se davam conta das profundas modificações que estavam a se operar na base econômica da sociedade. O conceito de mudança foi aos poucos encontrando novos adeptos e a condenação dos juros e dos lucros, antes um ponto passivo da ideologia cristã, passou a ser alvo de frequentes ataques. A adoção de preço justo, que tão bem se adequara para a economia do pequeno mercado feudal, local, estável, e agora sendo substituída pela noção de preço de mercado, mais sintonizada com as novas condições de ampliação do comércio. Terá sido por uma simples coincidência que os mesmos indivíduos que captaram essa necessidade econômica da mudança
manifestaram igualmente um profundo interesse nos problemas decorrentes dos movimentos dos projetos, das mudanças de posição. Dentre os primeiros que se ocuparam desses dois assuntos, encontra-se o nome de Jean Buridan, que nasceu em 1295 e faleceu em 1358. Buridan demonstrou uma profunda sensibilidade em relação às novas condições de expansão do mercado. Em suas palavras textuais de Buridan, o valor de uma coisa não deve ser medido por sua validade intrínseca. É necessário levar em conta as necessidades do homem e avaliar as coisas em suas relações para com as suas necessidades. São claras referências que se encontram aí a oferta e a procura. A noção de preço justo medieval, para Buridan, deveria ser substituída pelo preço de mercado, que não incorporaria apenas o valor intrínseco das coisas, mas as valorizações e desvalorizações advindas de sua livre circulação. São questões complexas que aparecem no mundo já conhecedor dos problemas decorrentes da desvalorização da moeda e dos danos que isso pode trazer ao comércio em geral. Desse aspecto, inclusive, ocupou-se também Orégio, discípulo de Jean Buridan. Orégio chegou mesmo a escrever em 1377 um Tratado da Moeda, onde, dentre outras coisas, ele observa que, aspas, é escandaloso e desonroso para um príncipe permitir que o dinheiro do seu reino não tenha valor fixo, flutuando dia a dia. Em consequência dessas alterações, as pessoas ficam frequentemente sem saber quanto vale uma moeda de ouro ou de prata de um reino que decresce em consequência de tais alterações e reduções, e apesar das precauções, são levadas para lugares onde tem mais valor. Assim, a oferta do material para o dinheiro decresce nos países em que a desvalorização é praticada. Em consequência das alterações e reduções, deixam de ver mercadorias dos países estrangeiros para suas mercadorias para os países onde sabem que o dinheiro é mau. Além disso, no próprio país onde essas alterações ocorrem, o intercâmbio de mercadorias é de tal forma perturbado que mercadores e artesãos não sabem como mais negociar entre si. Essa preocupação de aconselhar o rei para os problemas decorrentes da inflação já deixa que se perceba o tipo de interesse econômico que residia por baixo de tais afirmações, bem como uma certa identificação com os propósitos mercantis da burguesia. Eu não vou me alongar nesses comentários sobre as teorias econômicas desses indivíduos, mas quero me ocupar agora da física que eles tentaram construir, esses mesmos indivíduos, em torno do problema do movimento dos projetos. Eu saliento, porém, que esses dois problemas eram evidentemente da esfera do interesse do rei e da burguesia, pelo que eu deixo o juízo a ser feito por conta do estudante sobre a interligação não óbvia dessas duas coisas. Né? Vale, no entanto, citar as palavras aqui de um grande historiador da física chamado John Desmond Bernal, que foi um estudante, um cientista da cristalografia no século XX e que escreveu um texto maravilhoso chamado Ciência da História. Diz Bernal, sobre esse período histórico da final da Idade Média: os canhões, uma vez descobertos, tornaram-se indispensáveis para alcançar a vitória. E tendo começado por representar a economia, em breve se tornaram uma despesa militar. Só comunidades muito ricas ou reis que gozavam do apoio dos mercadores estavam em posição de obter as quantidades de metal e mão de obra necessárias para construir canhões. Isso veio destruir a independência da aristocracia baseada na terra, com tanta eficácia como as balas dos canhões arruinavam as muralhas de seus castelos. O triunfo da pólvora é o triunfo do Estado Nacional, o princípio do fim da ordem feudal. Nesse contexto, não é difícil se perceber o quanto a Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, deve ter contribuído na junção de interesses dos mercadores com o poder central. A forma como esses interesses influíram nas novas teorizações sobre o movimento é algo polêmico, sobre o qual eu não pretendo dar a palavra final.
as necessárias explicações sobre a teoria do ímpetus poderão, em parte, motivar a interpretação pessoal do estudante, né? Segundo a física aristotélica, um corpo não se movimentaria a não ser que existisse um agente movendo por contato físico. A força era o causador do movimento, não o causador da mudança do movimento, da aceleração, como conceitua a física newtoniana. No momento em que, na física aristotélica, esse agente deixasse de atuar, o movimento seria interrompido. Diziam ainda os aristotélicos que se a resistência do meio que um corpo em queda atravessa permanecesse constante, a velocidade desse corpo seria proporcional ao que se poderia chamar força que o agente causador do movimento exercia continuamente sobre ele. Então, quanto maior a força, maior seria a velocidade. Caso se produzisse uma variação da resistência oposta ao movimento, a velocidade variaria em proporção inversa. Aumentou a resistência, diminui a velocidade. Se a resistência se reduzisse a zero, a velocidade seria infinita, questão que nós já discutimos. Ou seja, se o movimento fosse no vácuo, os corpos em queda se deslocariam entre dois pontos instantaneamente. Para evitar esse absurdo lógico, os aristotélicos consideraram o vácuo como algo impossível, chegando a dizer que nem Deus poderia criá-lo. Derrubar a física aristotélica, portanto, apenas observando melhor os fenômenos da natureza, apresentava enormes dificuldades, especificamente para os que haviam começado a raciocinar a partir daqueles pontos de vista. Efetivamente, a lei da inércia não é algo que se possa descobrir exclusivamente por meio de métodos fotográficos de observação. Ela requer trocar completamente as linhas ideológicas sob as quais nós interpretamos a natureza. Uma transposição na própria mente do homem de ciência, porque, de fato, não é possível observar objetos seguindo sua trajetória retilínea nessa classe de espaço vazio de que Aristóteles dizia não podia existir, nem segundo um caminho até esse infinito de que se dizia que não era possível existir. No universo aristotélico, tudo que se movesse teria de ser acompanhado do seu agente motor. Era um universo em que mãos invisíveis operavam a todo instante, e no qual inteligências sublimes tinham que fazer girar as esferas planetárias. Os corpos tinham de possuir uma certa disposição para certos tipos de movimento, de forma que a matéria deveria ter qualidades místicas. A moderna lei da inércia, a teoria moderna do movimento, moderna eu digo a partir de Galileu e Newton principalmente, constitui um fator importantíssimo que no século XVIII ajudou a expulsar do mundo aos espíritos e abriu o caminho até o universo que funcionava no modelo de um mecanismo de relógio. O efeito progressivo da racionalização imposta pela medição do tempo em pequenos intervalos e a perfeição induzida pelos mecanismos de relojoaria, que uma vez postos a funcionar o faziam sozinhos e de forma completamente ordenada, podem ter sido também um dos fatores que contribuíram para a derrocada da visão de mundo aristotélica. Do ponto de vista teológico, um universo que precisava de divindades para mantê-lo em constante funcionamento não parecia refletir a perfeição de um Criador. Esta é, aliás, uma questão polêmica que vai estar fortemente presente nas discussões entre os partidários de Newton e de Descartes no século XVII. Nicolas Oresme, discípulo de Buridan, que eu mencionei há poucos instantes, chegou inclusive mais longe, dizendo que, segundo a nova teoria, Deus podia haver posto em funcionamento o universo como uma espécie de mecanismo de relógio e havê-lo abandonado depois para que ele funcionasse por si mesmo. A própria possibilidade de medir o tempo em pequenos intervalos, a parte da perfeição da máquina, já colocava o problema sob uma outra perspectiva, independentemente de experimentações. Um corpo em movimento, quer acelerado, quer não acelerado uniformemente
dado o período de tempo, cobre exatamente a mesma distância que cobriria no mesmo período de tempo se movesse constantemente a velocidade que teria no momento do tempo médio de sua aceleração ou desaceleração. Isso é colocado por William de Heytesbury, que é um daqueles teóricos que eu me referi, da escola de Oxford, da Inglaterra. O tempo parecia, portanto, ser a chave do problema. Além das acelerações, foi demonstrada de várias maneiras diferentes, merecendo destaque a maneira que Oresme a apresentou, quando ele demonstrou com o uso de gráficos, antecipando, de certo modo, o uso da geometria analítica, ainda que de forma rudimentar. O gráfico que ele faz é um gráfico distância-tempo e dá uma linha reta. Né? Se para Aristóteles o aumento da velocidade dos corpos em queda se dava pelo aumento da velocidade natural do corpo, ao se aproximar do seu lugar natural, a Terra, né? Ou como resultado do peso exercido sobre ele pelo ar, para Buridan a coisa se passava diferentemente. Para ele, o deslocamento inicial comunicava ao corpo um poder incorpóreo, ou, digamos, uma virtude, ou uma vis, né, de movimento, e isso é que o colocava a se mover. Ele chamou esse poder incorpóreo de ímpetos. Ímpetos. Segundo as palavras de Oresme, um corpo pesado não só adquire movimento devido ao impulso inicial, isso é, a gravidade, mas incorpora também um certo ímpetus devido àquele impulso. Esse ímpetus tem o poder de mover o corpo pesado em conjunção com a permanente gravidade natural. De começo, o corpo pesado é movido apenas pela gravidade natural. Daqui a mover-se vagarosamente. Depois, move-se devido à mesma gravidade e ao ímpetus adquirido ao mesmo tempo. Move-se, por consequência, mais rapidamente. À medida que o movimento se torna mais rápido, diz Oresme, o ímpetus torna-se maior e mais forte. Assim, o corpo pesado move-se devido, simultaneamente, à sua gravidade natural e ao maior ímpetus. E por isso se desloca mais depressa. É sempre e continuamente acelerado até o seu final. Buridan acredita, portanto, que uma força inicial gera uma segunda força, sempre no sentido de uma vis, de uma virtude, né? Que aumenta continuamente a velocidade do corpo em queda. Embora nós possamos encontrar já aqui o germe da nossa concepção atual de quantidade de movimento, de momento linear, na ideia de ímpetos, é importante se observar que Buridan não distingue esse ímpetus da força que o produziu, enquanto que nós distinguimos perfeitamente a força do momento linear. Antes, ele confunde os dois conceitos. Daí que eu digo que, muitas vezes na física, vai haver separação conceitual. Um conceito que abarca duas ideias que são posteriormente separadas. Isso vai se dar ao longo do século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Segundo Oresme, a força do ímpetus aplicada ao projétil iria naturalmente diminuindo com o movimento. Já Buridan entendia que a força ou virtude do ímpetus duraria indefinidamente se nada atuasse sobre ela. Em suas palavras, né? Palavra de Buridan, diz Buridan textualmente, o ímpetus é uma coisa de natureza permanente, é uma qualidade naturalmente presente e predisposta para mover o corpo sobre o qual ela atua. Atua sobre o corpo em movimento, acompanha o movimento desde o impulso, só termina quando o movimento cessa ou é impedido por uma resistência ou inclinação contrária. O ímpetus duraria indefinidamente se não fosse pela inclinação para o movimento contrário. Então vocês veem que se Aristóteles havia, por um lado, refutado a hipótese pitagórica de que a Terra girava em torno do seu eixo, Oresme havia criticado essa refutação, apontando na direção da relatividade do movimento ao estabelecer uma comparação entre o movimento diurno das estrelas e o movimento relativo de dois barcos. Sua conclusão era de que nada poderia se afirmar sobre quem verdadeiramente se move, apenas pela observação do movimento aparente das estrelas. Para ele, não haveria argumento algum que pudesse refutar a rotação da Terra, sendo isso uma questão de fé. Em suas próprias palavras, diz Oresme, afirmo
que se a mais elevada ou celestial das duas partes do universo se deslocasse hoje com o movimento diurno, como se dá, enquanto a parte inferior terrestre se mantivesse em repouso, e se amanhã, ao contrário, a parte inferior se movesse diurnamente, enquanto a outra parte, isso é o céu, permanecesse em repouso, seríamos nós incapazes de ver qualquer alteração. E tudo pareceria o mesmo hoje e amanhã. Todo o tempo nos pareceria que nossa localização estava em repouso, enquanto a outra parte do universo se deslocava, do mesmo modo que para um homem num barco em movimento, parece que as árvores fora do barco é que se movem. Veja, interessante o conceito de movimento relativo, desse final de Idade Média, né? Antecedendo a contribuição de Galileu. A questão, portanto, do ataque à representação aristotélica do mundo era algo que já vinha se dando compassadamente e outras modificações requeridas pela complexidade crescente da dinâmica de uma sociedade de mercado em construção. O próprio Buridan, mestre de Oreste, que foi reitor da Universidade de Paris, e que se lançará à construção da teoria aristotélica do movimento, era, como vimos, um profundo interessado nos problemas trazidos por esta nova sociedade de mercado. Se rejeitar a ideia de Aristóteles, segundo a qual os movimentos da Terra seriam ou naturais, aqueles que o corpo buscava o seu lugar natural, a sua posição definida na hierarquia da natureza, ou eram forçados pelo meio que o envolvia, cabe observar o que propunha em substituição a essas concepções. Buridan e Oreste idealizaram o movimento dos projetos, como eu já disse, como sendo motivado por uma força que lhe era impressa no instante de lançamento e que ia paulatinamente se gastando. Essa força impressa, a que eles denominaram de ímpetos, muito se assemelha à nossa atual ideia de momento linear. E não se identifica completamente com ela, porque além de não carregar nenhuma conotação vetorial, era ao mesmo tempo a propriedade que o corpo e o movimento adquiria e também a própria razão desse movimento. Ou seja, uma confusão entre força e momento linear. O que há de mais estranho, porém, nesta ideia é que, sem romper definitivamente com os dogmas aristotélicos, e apresentava o movimento que Aristóteles se identificava com a mudança como algo proveniente de uma força acumulada. Então você veja interessante, é como se fosse um capital de força, essa coisa que ele transporta, um capital de força, o acúmulo dessa força é que causaria mudança, o movimento. Veja, a mesma ideia de acúmulo de capital, acúmulo de riqueza para causar mudança social. A ideia de acumulação ou do ímpetus como um capital de força é algo profundamente sugestivo, portanto. Principalmente se nós atentarmos para os interesses e para as opiniões sobre a economia destes mesmos indivíduos. As ideias de mudança, movimento, acumulação e a própria interpretação do passar do tempo vão ganhando novas cores da física nesse contexto social, econômico e ideológico. Mais uma vez eu vou deixar o encargo do intérprete, do estudante, a tentativa de interpretar essas sintonias que eu aqui apenas aponto, no sentido de importantes fatores na construção das ideias e das representações de mundo, ou se ele vai tomar como simples e curiosas coincidências históricas. Eu não tenho qualquer resposta precisa para essa interrogação, e apenas constato que a proporção que se investiga o passado da ciência, dentro do quadro social em que as ideias foram produzidas, estas coincidências deste tipo vão tentar cada vez mais se avolumar. Aqui eu termino essa aula e vamos passar para a próxima vez para já considerarmos a Revolução Copernicana.